Você acredita... Eu não sei qual é o termo que eu uso, se você acredita, se você entende, não sei. Mas o ser humano, ele pode entrar em extinção ou ele está para entrar em extinção? Qual que é a... Eu não sei qual que é a formulação certa dessa pergunta, mas... Eu queria que você falasse sobre o futuro do ser humano. O fim está próximo. Essa é a grande. Não, mas o fim está próximo. Uma plaquinha no meio da... O fim está próximo é muito difícil, porque o fim... Tem aquela coisa do George Carlin que eu adoro que ele fala, né? Ele fala... Comediante George Carlin. Sim, Né? sim. Ele fala uma parada que é maravilhosa. Assim, cara, o mundo não vai acabar. A gente fala, o mundo vai acabar. Fala, o mundo tá aí. O dinossauro morreu e o mundo continua. Você morre e o mundo continua. Né? Então, o fim é muito, muito grande. Mas o ser humano, ele tá com potencial de extinção... Isso é possível acontecer? O que você observa dessa pergunta? Salve, família! Coisa linda de se ver! O bagulho hoje é especial porque estamos revisitando esse gêmeo, o Pirula, no Achismos TV do Maurício Meirelles. E antes de qualquer coisa, força, Pirula! O mestre da ciência já tá em casa se recuperando do AVC e a gente deseja que a biologia seja generosa com esse cérebro brilhante. Que a tua recuperação seja mais rápida que a evolução das bactérias, meu irmão. Tu é necessário demais pra esse país de negacionista, mano. Mas ó, segura a estrutura que o bagulho é doido, hein? Tu acha que o mundo vai acabar por causa de canudinho de plástico? O Pirula chegou pra jantar o teu ego antropocêntrico. Ele prova que a Terra já passou por coisa muito pior que o ser humano e continuou girando como se nada tivesse acontecido. Nós somos só uma gripe passageira no planeta, boy. Vem comigo, meu bom. Vamos ver o Pirula humilhando a nossa importância na linha do tempo enquanto a gente racha o bico desse apocalipse de apartamento. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Você acredita... Eu não sei qual é o termo que eu uso, se você acredita, se você entende, não sei. Mas o ser humano, ele pode entrar em extinção ou ele está para entrar em extinção? Qual que é a... Eu não sei qual que é a formulação certa dessa pergunta, mas... Eu queria que você falasse sobre o futuro do ser humano. O fim está próximo. Essa é a grande. Não, mas o fim está próximo. Uma plaquinha no meio da... O fim está próximo é muito difícil, porque o fim... Tem aquela coisa do George Carlin que eu adoro que ele fala, né? Ele fala... Comediante George Carlin. Sim, ele fala uma parada que é maravilhosa. Assim, cara, o mundo não vai acabar. A gente fala, o mundo vai acabar. Ele fala, o mundo tá aí. O dinossauro morreu e o mundo continua. Você morre e o mundo continua. Né? Então, o fim é muito, muito grande. Mas o ser humano, ele tá com potencial de extinção... Isso é possível acontecer? O que você observa dessa pergunta muito longa? Eu acho que tem muito a ver com a escala de tempo, né? Então, a gente sabe que no futuro, alguns bilhões de anos no futuro, por causa da atividade solar, o planeta não vai mais ter condições de abrigar vida. Então, daqui 5 bilhões de anos... Vida se diz espécies de todos os tipos. Então, daqui... Planta? Também, vida, qualquer forma de vida. Então, daqui 5 bilhões de anos, nós não estaremos aqui. Isso é fato. Eu preciso saber disso porque eu tenho que vender terreno. Então. Isso, exatamente. É uma coisa, né? E aí, aquela coisa... 5 bilhões de anos a gente não estará aqui. Por conta do aquecimento... Não, porque o Sol vai deixar de existir. Então, tipo, acabou. O Sol vai deixar de existir? Em algum momento vai. Não, peraí, me em algum conta momento isso. vai. Realmente. Que é eterno o negócio lá? Fogo não. apaga uma hora. O Sol vai deixar de existir? E o Sol não é fogo, mas ok. Não é fogo? Não é fogo. É fogo, bicho? Não é. Tá pegando fogo, bicho? Não. Peraí, volta atrás. Volta um pouquinho. Eu sei que você é inteligente, você tá lá, eu tô aqui. O Sol vai deixar de existir? Vai, em algum Graças momento a Deus, não vai ter mais praia nem Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Mas por que o Sol vai deixar de existir? Porque todas as estrelas morrem. Todas as estrelas, uma hora, as reações químicas que mantêm elas funcionando lá, e aí eu não vou saber explicar, todas elas uma hora cessam. E quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas do planeta, não vai ter isso? Porque dizem que pode ter se o Sol vai acabar, talvez a gente possa ter um novo Sol que possa surgir. Ou não existe essa possibilidade? Não existe. Não. Então essa música ela tá errada. Infelizmente, vou falar com o Nando Reis que... Caralho, então daqui a 5 bilhões não vai ter Sol, consequentemente não vai ter nem vida. sempre viagem de cogumelo faz você chegar mais perto da realidade. Então, a consequência é, não tendo Sol, não tem vida. Não tem vida, a vida na Terra acaba, não é possível manter vida na Terra. Mas isso é 5 bilhões de anos.
Aí você vai falar, não, mas o ser humano já vai ter conquistado outros planetas, tal. Eu não vou entrar nessa seara. Eu vou dizer assim, nós como espécie, uma hora vamos ser extintos. Por quê? Porque todas as espécies que existiram ou que existiram vou reformar minha frase. Porque todas as espécies um dia vão deixar de existir. Todas elas vão deixar de existir. A gente estima que 1% ou menos de 1%, 0,1% das espécies que existiram no planeta estão vivas hoje. Qual que é a mais antiga? Não dá. Não tem? Tipo, um rinoceronte tá aí desde 42. Não, mas não é assim que a gente. Sei lá. Mas tem um ponto. Não sei. É que não é assim que a gente calcula, na verdade, né? Sim. Porque espécies estão sempre se transformando em outras. Claro. Então, a linhagem dos rinocerontes, a gente pode dizer que a linhagem dos rinocerontes tem, sei lá, 30 milhões de anos. Não sei, não lembro de cabeça, mas 30 milhões de anos. Agora, as espécies atuais de rinoceronte, possivelmente são muito recentes, que nem a nossa. Entendi. É uma mistura de coisas. Tanto que a linhagem dos primatas, tem 60 milhões de anos. Sim. Agora, a linhagem... O ser humano... Exatamente. Então, as espécies, elas estão mais ou menos... As que são contemporâneas, geralmente têm a mesma idade. E é por isso que a gente fala que 99,9% das espécies já foram extintas. Então, vou refazer a pergunta. Você falou que quantos por cento? Então, sei lá, 0,1%. De 0,1%. Qual é a espécie que estava lá e está aqui hoje? Não sei. Você não tem? Desse 0,1, você não sabe qual que é esse 0,1? Estava lá onde? Lá atrás, estava lá quando tudo se iniciou. Não tem nome. Isso aí, a gente que põe nome. Mas era, sei lá, você está falando o quê? A primeira forma de vida? Vamos pôr o nome. Calma. Primeira forma de vida? Qual foi? É isso que você está perguntando? Não, a minha pergunta é, você falou que tem 0,1% de espécies que estavam lá no passado e não entraram em extinção. Não, entendi. Falei, as espécies que estão vivas hoje correspondem a menos de 0,1% de todas as espécies que já existiram. Eu acho que agora eu formulei melhor. Eu acho que foi culpa minha. Agora eu entendi melhor. Eu acho que fui eu que formulei mal a explicação. Eu sou burro. Eu tô indo pro Podpah. Brincadeira. Estamos evoluindo, né? Burrice é discutível. Agora, uma coisa que... Enfim, então... E existem poucas certezas na vida. Uma delas as espécies vão ser extintas. As espécies vão ser extintas. De duas formas. Ou todos os indivíduos que existem dessa espécie morrem, que é uma extinção plena, ou ela se transforma em outra espécie, com a evolução. E aí a espécie anterior deixa de existir, né, porque se transformou em outra. Sim. São as duas maneiras. Então, ou todos os seres humanos vão morrer um dia, ou eles vão se transformar em outra espécie. Provavelmente vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Enquanto um grupo vai se transformando em outras, né, outros vão morrendo, como aconteceu com tudo. Né? Então, provavelmente o que vai acontecer é esse tipo de coisa. O que seremos no futuro? Não sei. Tá? Agora, tem chance de todos nós morrermos antes de nós podermos nos transformar em outra espécie? Tem. Essa chance existe. Pode ser por cagada nossa? Pode. Né? Se você fizer uma guerra nuclear que destrua virtualmente todos os espaços, aí pode ser que você mate todas as formas, todos os seres humanos e junto com ele praticamente todas as formas de vida. Se cair um asteroide monstruoso no planeta, entendeu? De 20 quilômetros de diâmetro, as consequências vão ser completamente insuportáveis para os seres humanos e pode ser que todos os seres humanos morram. Porque sempre vai ter um que se protegeu, não sei aonde, se guardou. Bunker, né? Mas a probabilidade é que todos os seres humanos morram. Agora, qual a chance disso acontecer? Não sei. Né? Aí você vai falar, nossa, nós estamos destruindo o planeta. Estamos. Mas vamos gerar aí uma guerra nuclear, ou vamos fazer, enfim, o aquecimento global vai matar um monte de gente. Vai. Isso é fato. Todos os seres humanos, acho pouquíssimo provável. Aí sim, no meu achismo, né, pouquíssimo provável que todos os seres humanos morram ao mesmo tempo. São 8 bilhões de pessoas, é gente pra cacete, cada um vive num canto. A nossa sociedade, como a gente entende, ou a civilização, ou enfim, essas coisas, isso tudo pode acabar. Isso daí acaba muito fácil, inclusive. Sociedade, você diz assim, o grupo de crenças, cultura... É a estrutura que a gente vive, entendeu? Tipo, qualquer coisinha que pode acontecer, a gente fica sem internet, pronto. Sei lá, se acaba a internet... Banco, acabou, fudeu. Acabou tudo. Se acaba a internet, acabou a tua vida. Você volta para uma época pré-internet. Para as pessoas que nasceram na época de internet, isso é o fim da vida. Aí, digamos, acaba a energia elétrica.
A gente volta para metade do século XIX. As pessoas viviam muito bem sem energia elétrica. Só que hoje não tem ninguém que viveu, A gente né? vive bem sem energia elétrica, e isso já são outros 500, entendeu? Puta, Aí, boa essa análise, a nossa sociedade, ela é sustentada de uma maneira muito frágil em cima de várias coisas que a gente construiu recentemente. Não quer dizer que não dê para viver. Claro. Tem gente que vive hoje sem energia elétrica tranquilamente. sim. Tem gente que vive sem internet numa boa. Entendeu? Só que a sociedade, como nós entendemos hoje, a sociedade Ela colapsa, conectada, né? não sei o que lá, ela é fácil de colapsar. Entendeu? Então, por muito pouco, a gente pode viver, a gente pode voltar para um sistema feudal, agrícola, em que, sei lá, é fácil isso acontecer. É por isso que ainda existe príncipe aí no Brasil. Não, velho. olha só Príncipe. como é que são Ele essas tá coisas. esperando acabar a internet e ele volta a ser rei. Tá vendo? É, isso daí eu já li. É isso aí, é isso que ele tá fazendo. Esse cara tá volta. Vai atrás de uns O príncipe títulos. já tá lá em Petrópolis falando, mano, já vai acabar a porra da luz. Chiquinho Scarpa tá aí como conde. Não, e a maneira. Não, e o pior é que eu não duvido que. Bom, enfim, eu vou guardar minhas opiniões sobre esses. Vamos evitar processo, sobre essas tá? coisas. Então, vamos evitar, eu também Sim, não sim. quero. Mas, enfim, agora. Quer dizer, existe a possibilidade. No final né, das gente? contas, a possibilidade existe. Se você me perguntar, Pirula, o que você acha? A gente vai ser extinto? Um dia vamos. Sim. Ah, não, mas 5 bilhões é muito longe. Não vai ser Posso 5 comprar bilhões. terreno. Isso. Compra Então, por exemplo, terreno. vamos ver. Agora, a gente vai ser extinto agora, em breve? Eu falei, eu acho pouco provável. Acho muito, muito pouco provável. A menos que caia um asteroide, a menos que tenha uma guerra hipernuclear. Ou uma nova Covid que coloca- seja- Pouco provável. Pouco provável. Doenças que matem 100% Nunca teve. dos hospedeiros é só se você tiver uma população muito pequena. 8 bilhões de pessoas é muita gente. A variabilidade genética é muito grande. A galera tá provando umas coisas Tem lá, gente tá? que vai ser natural. Por exemplo, a peste negra que teve lá, pegou a Europa, Norte da África, a Ásia, matou 1/3 de todo mundo que estava lá. Cara, 2/3 sobreviveram. Por quê? Porque conseguiram sobreviver. Entendeu? A varíola matava, acho que 70% tinha duas variedades de varíola, né? Tinha uma varíola grande e uma varíola pequena, não lembro agora. As duas, uma delas, a pior das varíolas lá, ela matava 70% dos infectados. Cara, os 30% estavam vivos. Por que não matava 30%? Variabilidade genética. Alguns tinham uma imunidade maior. Tal. 2/3 é 6 bilhões, Então, né? É tipo- 200... Então, quer dizer, uma doença extinguir a espécie humana eu acho pouco provável. Agora, pode diminuir a população absurdamente? Pode. Eu acho pouco provável. Explosão nuclear. Aí é mais fácil de destruir todos os seres humanos. Uma explosão assim, uma guerra nuclear. Mas vai acontecer essa guerra nuclear? Eu acho pouco provável. E se ela acontecer, você vai ter a morte de 8 bilhões de pessoas ou vai ser até a morte de 700 bilhões e 500 milhões? Não sei. Sim. Tipo, aí também acho pouco provável. Queda do asteroide, beleza. Queda do asteroide de 20 quilômetros de diâmetro, cara, com certeza vai matar todo mundo. Tem a probabilidade agora, recente, astronômica, de bater um asteroide desse tamanho? Não tem essa possibilidade. Então, se você me perguntar, Pirula, se no futuro a gente estiver perto de colapsar, o que está perto? A espécie humana? Não. O que pode colapsar é a nossa sociedade. Nossa sociedade colapsa muito fácil. Né? A sociedade que nós construímos, conectada, com, sei lá, funcionamento de, sei lá, 3 poderes e asfalto e eletricidade e internet, água encanada, sei lá, para quem tem água encanada, dinheiro, exatamente. O funcionamento do dinheiro, capitalismo, enfim, todas essas coisas. Isso pode colapsar muito fácil. Tá. E isso não é equivalente à extinção da espécie humana. Então, beleza. A gente Então, sobrevive. eu vou comprar o AP. Compra terreno. Agora, terreno. Agora, pode morrer muita gente no processo? Pode. O aquecimento global, por exemplo, que está acontecendo, vai deslocar muita gente, vai matar muita gente, vai empobrecer grandes parcelas da população mundial, vai deixar a vida das pessoas mais difícil. Mas isso não vai fazer com que todos os seres humanos morram. O Então, aquecimento global ele vai ser fundamental. está sendo, né? Está A gente já sendo- pode falar no gerúndio. Está sendo fundamental, então, para a transição dessa sociedade também, né? A mudança. Porque você está me falando, se você derrete uma calota e tal, você vai trazer com que os animais ali morram, e aí o cara não consegue ter alimento, e aí ele vai ter que se desloca, faz uma imigração, dá merda, guerra, e tipo assim, tudo é um efeito borboleta de merda que A gente já tem, assim, tem alguns movimentos recentes da história. Existem bons argumentos para dizer que foram causados por mudança climática como efeito fundador. Outros o pessoal não tem tanta certeza, mas uma das coisas que possivelmente acabou
tendo um impacto no mundo e que a gente pode dizer que a mudança climática tem algo a ver, foi a eleição do Trump em 2016. Porque você teve aquelas ondas migratórias violentas vindas de El Salvador, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México, tal, não sei o que, estavam todo mundo entrando nos Estados Unidos, que aí começou a ter o discurso do muro e não sei o que, porque eles estão entrando, e realmente as imagens eram impressionantes, daquela galera indo em massa. O pessoal foi a pé, velho. Tinha gente que ia a pé, foi de El Salvador até os Estados Unidos, meio que, sabe, caminhando. Por quê? Porque a situação lá estava muito complicada. E aí, se você fizer uma análise sobre como estavam as questões climáticas 3 anos antes de 2016, você vê que tudo já arrumava para um colapso ali, da maneira como estavam as coisas então lá. Essa migração foi climático? Inclusive, o crescimento de cartéis criminosos e tal, não sei o que, também tem a ver com o fato da desestruturação no campo, porque teve seca. Era normal você ter ano de seca e um ano mais úmido, mas só que fez 3 anos de seca. Não era comum você ter uma seca desse tamanho. Houve uma grande migração urbana, porque quando tem seca o pessoal sai da parte... Aí você... Enfim, rola toda uma mudança, aí você chama o pessoal lá, chama o xadrez verbal, chama outras pessoas aí, podem discutir sobre o que estava acontecendo na América Central naquele momento. Agora, é indiscutível que essa migração em massa que aconteceu nesse período de tempo acabou sendo fundamental para que o Trump ganhasse. Para que boa parte dos eleitores ali dos Estados Unidos ficassem com medo dessa quantidade enorme de imigrantes que chegou particularmente em massa naquele período e justamente com um cara falando que tinha que parar com as imigrações em massa. E aí pode ser que tenha a balança virado a favor do Trump, né? Aí tem também, enfim, as questões aí de fake news e tal, não sei o quê, ou então a Hillary também que não ajudou nada, mas isso pode ter gerado um impacto muito grande que possa ter feito uma mudança da balança. E isso a gente sabe, que teve a mudança, essa parte climática ali na América Central, naquele momento, que foram 3 anos de seca intensa, que não era para ter acontecido, e que isso gerou, como já era uma sociedade que do ponto de vista econômico-político é muito frágil, né, isso acabou gerando ali um impacto que culminou com essa migração em massa. Um outro exemplo que o pessoal dá, esse tem autores que discordam, tem autores que concordam, foi a guerra na Síria, que também tinha a ver com o fato de que alguns anos antes você teve secas muito atípicas para aquela região. Isso acabou gerando também o pessoal indo muito para cidades, né? E aí, vindo para cidades, você começa a ter tensões, são grupos étnicos diferentes, sim. Aí pessoas começam a reclamar muito do governo, porque percebe que a coisa não está indo tão bem. Então não dá para você dizer que a revolta na Síria foi culpa da mudança climática, mas dizer que a mudança climática pode ter impactado isso. Claro que sim. Pode ter feito essa mudança. Tá? Tem autores que discordam, que dizem que esse êxodo urbano, né, esse êxodo rural, né, para as áreas urbanas não foram o diferencial, porque o Bashar al-Assad já tinha problemas antes e tal, não sei o quê. Mas pode ter contribuído. Né? Então, o pessoal chama de refugiados climáticos. Né? Então, talvez a crise migratória hoje da Europa tem alguma coisa a ver também, porque a maior parte das pessoas que fogem para esses lugares, né, para a Europa, são pessoas que vieram de países muito quentes, a maioria. Né? Então vem da Índia, vem do Paquistão, vem da África subsaariana, vem da África do Norte também, né, porque também está muito Marrocos, quente no norte, lá na Argélia e tal. Então, quer dizer, vem desses lugares em que a coisa talvez esteja muito pior do que estava há 40 anos atrás, do ponto de vista climático. Algo que era 40 graus foi para 43 e o cara não está conseguindo viver ali, ele vai para um lugar mais tranquilo, um lugar mais temperado, né? Um lugar mais mediterrâneo. Ou, às vezes, uma tragédia pontual. Sim. Então, por exemplo, não é que Nicarágua, El Salvador e Honduras passaram a ter seca perpétua, mas secas mais prolongadas e em períodos em que não era esperado. Então isso bagunça tudo, entende? Então, por exemplo, uma grande enchente. Não precisa chover todos os anos uma quantidade violenta. Um ano pode chover uma quantidade violenta de água, que não era para chover em condições normais, caso não estivesse aquecendo o planeta, né? E aí tem toda a questão de como que a atmosfera retém mais água por causa do calor, tal, não sei o que, enfim. E aí, por causa disso, você tem uma destruição total ali daquela região e isso gera um impacto. Porto Alegre foi um bom exemplo.
Ou seja, se Deus existisse, segundo o Pirula, não teria essa descarga em cima de um lugar para esse lugar virar Estados Unidos, Perfeito. a confusão toda que teve. Porque Deus ia proteger. Proteger, Papai do Céu sempre Papai do céu ajuda. ia proteger para não ter essa guerra. Em Cedro Madruga. Que Deus tá querendo criar uma guerra? É isso que você tá querendo me dizer? Você que é o Pirula. católico Você é meio cristão. babaca, hein, Pirula? Não tô gostando desse Tá tom certo, seu não é. com Deus, hein? Essa daí. Vamos respeitar, tá? E que cedo Madruga também, aí você pode falar que o Bolanhos estava avisando isso desde o começo, né? Porque aí o seu Madruga que não acordava cedo, Exato, né? Mas ele fazia, tá vendo? Olha como é que Daqui são as não, amigão. Então tá aí, então. o Pirula lançando o seu livro Café com Deus Pai. Tá na descrição. Cara, queria agradecer. A gente aqui, ó, foi longo. Foi longo. Foi longo, mas foi longo pro achismo. Pro mim foi Pirula curto. foi tipo. Foi um almoço. Um cafezinho pra ele. Cafezinho. Eu fico um pouco em choque de concluir que provavelmente sim. Sim. Pra mim foi meio que um cafezinho mesmo. Foi uma coisa bem tranquila. Café com Pirula. Café é com o Pirula. concorrente de Café com Deus Pai. bom nome de podcast. O livro do ateísmo, Café com Pirula. É isso. É um livro que todo dia você acorda e fala, vai acabar o mundo. Isso. Página 13. Por que mundo você vai acabou. trabalhar se o caralho, o sol vai foder você? Faz o Café Muito com Pirula. útil, muito Tá aí útil, o é. livro do ateísmo brasileiro. É uma coisa incrível. Vai fazer um puta sucesso. Não, com certeza. vai bombar no Brasil. Opa! Tá aí em breve. Galera, queria agradecer muito o Pirula. Eu gosto muito do trabalho dele. Acho que ele tem um canal muito interessante. Tá aqui na descrição do vídeo. Obviamente o Pirula vai voltar aqui pra gente continuar a fazer outros assuntos. Vai dar merda no mundo, a gente chama o Pirula e um sacane. Pirula, Vamos fazer isso. a gente tem que fazer um conclave, né? Uma reunião de uma ágora. A gente podia trazer o Pirula e o Super Xandão. O Maga. A gente podia fazer uma ágora. Eu tenho muito pra conversar com ele. Nossa senhora. Você não quer consigo conversar com o imaginar. Xandão, não? E o Nando Moura. E o Nando Cara, se dão bem. Não tem pessoas com as quais eu não tenho, sei lá, não consigo imaginar qual ideia seria trocada. Pirula e Nando Moura em breve estará no sim, Inteligência Limitada, muito provavelmente que bem, o Vilela gosta desses debates. Ama. É, uma Põe os ideia dois lá aqui. e vai fumar. Mas enfim, tá aqui na descrição do vídeo o canal do Pirula e também o Instagram do Pirula, caso você tenha Também interesse. tá. Já E- aqui, diga. Posso pedir também pra colocar mais um link? Puta, não vai dar. Não dá. Vai, fala. Do podcast que eu tô participando, Os Três Elementos. Só Claro, digitar claro. Os Três Elementos, tá lá do podcast também. Eu peço pra colocar a descrição aqui, Isso. que aí a gente faz uma coisa parecida com o que você faz, mas com mais gente. Tá vendo? Plagiou a gente. Eu não entendo, não sei o que Assumiu a gente aqui. faz. Exato, é. Mais um que Não. tá plagiando. Mais hein? um. Porta É um dos plágio. Fundos. Que plágio triste que o Porta dos Fundos tá fazendo no Varanda Gourmet. Triste. Usou, não preciso nem falar. O que me irrita é os louros está sempre quem copia, nunca no copiado. Exatamente. É a tese do palito de dente e o fio dental. Iniciou-se com o palito e quem naquela ganhou caduca dinheiro foi foi o a fio. Johnson Johnson vendendo fio dental ou a Unilever. A Gina E se o cara fudeu que criou nessa. um palito de A dente Gina. e tomou no cu. A Gina se fudeu nessa. A Gina exatamente. tá lá esperando o dinheiro cair. E veja como que é o estoicismo. E ela sorrindo, Isso é estoicismo segue puro. sorrindo, né? Ali você olha estampado na caixinha, ela continua sorrindo, mesmo tendo sido prejudicado. Isso é a cara do estoicismo. Sejam mais estoicos. Estoicos? Estoicos, acho né? que é. Sejam mais históricos. Use a filosofia do estoicismo. Eu tô usando, eu tô mesmo? virando um estoicista absoluto. Porque senão eu fico muito fudeu. irritado. Então eu já tô foda-se e tal. Fudeu, já entrou em outro assunto. Um abraço, gente. Obrigado, Tchau. família. Estoicismo, busquem. Que jata científica, meu irmão. Tu viu o nível? O Pirula pegou a nossa arrogância de achar que salvamos o planeta e fez picadinho. O cara é um monstro da fundamentação. Enquanto o Maurício perguntava sobre extinção, o Pirula trouxe o George Carlin para dar o checkmate. A Terra tá bem, nós é que estamos fritos. A fundamentação é letal. O Pirula explicou que a gente confunde fim do mundo com fim da nossa espécie. Ele fundamentou que o planeta tem bilhões de anos pela frente e que só daqui a uns 5 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha, é que a vida realmente vira fumaça. Até lá, se a gente se extinguir, o planeta solta um suspiro de alívio e cria outra coisa no lugar.
Ele ridicularizou a nossa falta de escala. A gente se acha tão importante que pensa que o fim da nossa conta bancária é o fim do universo. E ainda sobrou pro Porta dos Fundos, boy. O Pirula mandou a tese do palito de dente. Quem cria a ideia toma no boné. E quem copia, a Johnson & Johnson ou o Porta dos Fundos, é quem ganha o dinheiro. É o estoicismo na prática, meu irmão. O mundo te prejudica e tu continua sorrindo na caixinha, igual a Gina do palito. Quem acha que o Pirula tá errada porque não entende nem de biologia nem de mercado. Que aula, família! O Pirula é o mestre que a gente precisa para parar de ser emocionado com a nossa própria extinção. Mestre, foca na recuperação. Faz a fisioterapia com a mesma garra que tu refuta a criacionista, porque a gente precisa de você para seguir sorrindo igual a Gina enquanto o sol não explode. Se tu curtiu ver o ego humano sendo triturado pela escala geológica, já sabe, estoura esse like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Tu é do time que quer salvar o mundo ou do time que sabe que o mundo tá nem aí pra tu, boy? Valeu, Maurício Meirelles, pelo papo e valeu, Pirula, por ser o farol da razão nesse mar de ignorância. Poucas, meu irmão. Volta logo, Pirula. Fui!